Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus por momentos como esse, de podermos estar aqui falando sobre o Evangelho do Mestre, buscando o conhecimento que vai engrandecer a nossa caminhada, esse conhecimento que sempre estará conosco, onde quer que estivermos. Somos agradecidos, Pai, por tudo que vem a nós pela Tua vontade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações e em novos erros. E livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá. Conceição, boa noite, Conceição. Tá chegando agora. Boa noite, Vitor, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, e você, como vai? Estou bem, Vitor, graças a Deus. Então tá. Então, nós vamos fazer a nossa leitura do Evangelho do capítulo 20, do capítulo 17. Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, a qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vê chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como vós também vosso Pai celestial é perfeito. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima: sede perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. Tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem por atingi-lo. Tá? Então, vou parar por aqui, que bom, eu acho que a perfeição é o que nós buscamos, né? É por isso que nós estamos aqui vivendo essa encarnação, para que através das experiências que nós temos, dessa programação que foi feita ali com muito amor, né, para cada um de nós e tudo que a vida nos oferece, um dia nós possamos falar que alcançamos ali a plenitude da perfeição sobre nossos pensamentos, ações, tá? Mas o nosso momento aqui hoje é de busca do aprendizado, tá? Então, que a gente sempre, né, almeje coisas boas para a nossa caminhada. É importante, né, essas diretrizes, o amor, a prática do perdão, tá? Que a gente sempre procure praticar. Mas a nossa condição aqui, o mais importante que a gente tem que sempre levar em conta é a não desistência, tá? A espiritualidade amiga, ela nos conhece, sabe das nossas dificuldades, sabe como somos, a forma como nós caminhamos. Mas o que a gente tem que ter em mente é a nossa parte sempre deverá ser feita e a não desistência. Tá? Então, é isso que eles esperam, que a gente continue, que a gente vai errar, faz parte da nossa condição. Né? Por enquanto, a gente ainda caminha entre erros e acertos, mas se a gente cair uma vez, que a gente levante duas e continue seguindo adiante. Nunca deixe de ter esse objetivo que é a nossa melhoria e todo pensar nesse amparato que a doutrina espírita nos oferece, tá? Poder falar sobre Jesus, poder ter uma instrução de um espírito que tem uma condição mais equilibrada que a nossa, que traz uma explicação ali para que a gente entenda. Então, tudo que a gente está vivenciando aí para que a gente tenha esse aporte de continuar adiante. Tá? Então,
caracteres da perfeição, a gente tem que sempre buscar, e a nossa desistência, a nossa parte é sempre importante. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então é isso aí, pessoal. Então vamos seguir aqui o nosso capítulo, livro Missionários da Luz. Deixa eu ver aqui. No capítulo 16, nós estamos aqui na página dessa capa. É a página 336, no primeiro parágrafo. Tá? Bom, nós estamos aí acompanhando um trabalhador, né, de uma casa, um trabalho de psicofonia, e a gente já está acompanhando tudo o que acontece no plano espiritual, tá? Então, só recapitulando brevemente. Como que acontece esse amparo da espiritualidade, esse preparo em trazer o espírito comunicante, enfim, aqueles cuidados que a gente tem que ter no dia do trabalho, tá? Então, são detalhes bem importantes do que acontece no plano espiritual, tá? E o que a gente tem que fazer? Novamente, simplesmente fazer a nossa parte, porque que nem a gente sempre fala, eu, Roberto, a gente sempre comenta a importância dos trabalhos, né? Porque é um espírito que é trazido ali para uma comunicação através da nossa passividade pela mediunidade, ou uma vibração de amor, uma sensação que a gente tem naquele dia do trabalho, algum espírito familiar nosso que pode estar também participando ali da sessão, e nós vamos, seja pelo trabalho ostensivo, ali, aquele trabalho direto da mediunidade, ou quem está ali na assistência, enfim, sentir uma vibração amorosa, né? Então, são reencontros, né? São encontros e reencontros que a espiritualidade nos possibilita. Tudo bem? Não conseguia ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa, perguntei com interesse, tá? Então, só para a gente entender um pouco, tem uma trabalhadora, uma médium encarnada, que é ligada a um centro espírita, e ela vai dar passividade pela mediunidade dela de psicofonia para que um companheiro que está desencarnado dê uma comunicação na sessão, no grupo mediúnico que eles participam, falando sobre a importância do trabalho, né, para todos aqueles amigos. Tá? Então, é como se nós tivéssemos ali uma comunicação dentro da nossa casa, referente a algum amigo nosso querido que já partiu para o plano espiritual e que aquele dia ele vai falar algo sobre a espiritualidade, enfim, trazer uma mensagem positiva ali que vai auxiliar todos, tá? Então é isso que vai acontecer. E aí eles estão na casa dela, tá? Essa equipe espiritual do André Luiz, e aí eles estão acompanhando ela que, enfim, passando por algumas dificuldades devido ao marido dela, né? O esposo dela que ele está sendo ali, ele está sofrendo a influenciação de espíritos que não estão interessados que ela participe do trabalho. Então ele fica ali querendo puxar uma briguinha, falar alguma coisa que vai desestabilizar ela emocionalmente. Isso aí pode acontecer com qualquer um de nós, né? Não pode? Num dia que a gente tem que, por exemplo, vai até a casa, um dia que a gente tem um trabalho no centro, pode acontecer? Com certeza pode acontecer. Ou se não, aquele dia que é o dia do nosso, que a gente tem que ir na casa de Fabiano. Agora não, porque, né, ainda as coisas estão fechadas, enfim, tem poucos trabalhos, mas a gente tem que ir lá para desenvolver um trabalho. A gente já começa o dia, nossa, mas esse dia está difícil, hoje, mas quantas situações difíceis acontecem só hoje? Por que será? Né? Então, muitas vezes, pode estar ligado a uma situação desse tipo. Tá? E ele vai dar alguns detalhes sobre o esposo dessa médium. Não, de modo algum, explicou Euclides, sem titubear. Né? Euclides é o espírito que também está amparando essa médium, aí, ajudando ela de alguma forma. Não é novo para compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios, permite que a consorte nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávio é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação.
criando-nos graves dificuldades, tá? Então, com certeza, ele está recebendo essa influenciação, mas ele deu campo, né? E você vê como uma vibração é importante, porque essa espiritualidade está conseguindo auxiliar essa médium, né, através de uma vibração de um parente deles, enfim, uma prece que é direcionada a essa pessoa para que eles tenham ali um campo de ação e possam auxiliar essa médium. Então, toda a prece é importante. Aqueles trabalhadores, enfim, todos aqueles que estão participando de uma sessão, eles têm ali o seu papel importante. Ah, mas eu não estou trabalhando a minha mediunidade, estou ali só sentado ali na palestra, tá, ouvindo, mas a sua vibração pode auxiliar, tá? A sua prece, tudo que você está ouvindo ali é o aprendizado que a gente tira, que é muito importante. Diria que é a primeira coisa que a gente tem que se apegar. É tudo que a gente pode aprender e trazer para a nossa caminhada. Tudo bem? Alguém quer perguntar? Vamos lá? Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dioniso, tá? Dioniso é o espírito que eles vão trazer para se comunicar, porque ele fazia parte de um agrupamento mediúnico, de uma casa, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com um concurso mediúnico de nossa irmã. Piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço. Consultou a companheira humilde e chegou mesmo a afligir-lhe tormentos físicos, né? Então, olha aí a situação que o esposo estava causando para essa médium, né? Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Então, veja aí, né, a situação que aconteceu ali entre o casal, né? Então, trouxe graves transtornos aí para a médium, né? Mas ela está tendo um amparo para que ela consiga se restabelecer. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios na esfera carnal. Tá? Então, ou seja, todos estão aprendendo de alguma forma, né? E com certeza nós caminhamos aí muitos erros, mas é uma conquista, né? Uma conquista pessoal de cada um de nós. Ó, exclamei, fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor, sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça, às vezes, de Otávia, de um instante para outro? Então, o André Luiz, até uma curiosidade, eles não poderiam substituir essa médium, sendo que ela está ali com muitas desconfortos, enfim, devido a essa discussão que ela teve com o companheiro dela, com o esposo, então isso aí desequilibrou ela, né? Então ele perguntou, será que não é possível, já que ela não tem, né, não está tendo condições ali de desenvolver o trabalho, poderia trocar, né, substituir por um outro médico? Então, vamos ver. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou meu interlocutor sensatamente.
E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para outro, tá? Então, você vê aí quando a gente tem oportunidade no trabalho, né? Ah, não vou, tô com preguiça, tô... Olha a oportunidade que a gente está perdendo, né? E muitas vezes há todo um preparo ali da espiritualidade, né? Para que a gente tenha, né, participe de alguma forma dessa reunião ajudando, né? Também um ponto aqui que é importante é que todos os serviços exigem preparo e treinamento, que é o que a gente sempre comenta, né, Roberto? Estudo, né, disciplina, que isso aí também, eles se preparam do lado de lá, né, para que eles possam nos ajudar da melhor forma, mas também cabe aqui a nossa parte. Quer falar, meu amigo? Fala alguma coisa aí. Não, é exatamente isso, né, Vitor? O preparo é dos dois lados, né? Agora, nós é que temos que nos preparar mais ainda, né? É aquilo que a gente sempre vem falando, né? É o estudo, fazer as coisas com amor, com dedicação, não faltar, porque assim a gente pega as oportunidades que vão surgindo, né? Mas o importante é o estudo, né? E não faltar aos trabalhos mediúnicos, né? Então, essa é a forma que a gente tem de poder aprender um pouquinho mais. É isso aí. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Então vamos lá, vamos adiante. Não, né? Supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil, indaguei. Então ele está fazendo aqui uma outra pergunta, André Luiz. E se ela não tivesse acontecido nada daquilo com ela, né? Ela deveria, se ela fosse mais feliz, será que então ela ajudaria, né? Se ela não tivesse que passar por essa situação aí junto ao esposo, né? Como será? Será que ela teria mais possibilidades de ajuda? Então vamos ver aqui o que o Euclides vai responder. Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar e, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Então, não é um entrave, tá? Então, nós podemos até falar sobre, mas para desenvolver a mediunidade, você tem que, né, trabalhar essa mediunidade, tem que passar por um sofrimento, enfim, é uma via de regra, né? Ele falou que não. Você ser feliz, você tá ali, se sua vida tá tudo bem, enfim, se você não tem alguns problemas, lógico, você vai conseguir ajudar também da mesma intensidade, né? Mas ele vai fazer um parêntese sobre essa colocação aqui. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais, tá? Ou seja, se passarmos por uma situação, tá tudo bem na minha vida, não vou procurar ajuda, não, tá tudo bem. E a gente se mantém ali estagnado, porque a minha vida está fluindo, eu tenho ali tudo que eu preciso, então para que eu vou dar atenção ali para algo espiritual, né? Então isso aí poderia, ao invés de nos auxiliar, poderia nos manter ali preso numa situação na nossa condição espiritual, tá? Então falando sobre a matéria, teríamos ali condições, lógico, né, de ter outro patamar, mas e espiritualmente, né? Não nos reconheceríamos como seres espirituais que somos. Olharíamos apenas o presente. Isso aí traria danos bem difíceis a cada um de nós, né? Nós ficaríamos presos, desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, né? Iria aflorar. Nós não sairíamos da zona de conforto, tá? Então, a vida vem nos proporcionar situações para que a gente possa sair dessa zona de conforto e possa dar pequenos passos, buscando essas melhorias que são tão necessárias. Tudo bem? Quer falar, Roberto, meu amigo? Eu diria assim, a mediunidade é uma busca constante, né? Então, aqueles mais difíceis, né, como eu, por exemplo, eu tive que buscar a mediunidade porque aquilo estava me maltratando, né? Física, emocional,
de todas as formas, né? Então, como o texto está colocando aqui, se não fosse isso, eu não teria ido buscar a minha mediunidade, não teria mesmo, porque eu fui criado numa família católica, eu era um católico não praticante, não queria saber de nada disso, mas a pressão física e emocional que a mediunidade começou a me causar me proporcionaram a busca da mediunidade, né? Então, os mais difíceis vão passar por essas situações mais complicadas na vida para ir buscar a sua mediunidade. Tanto é que aquele espírito que conversou comigo, eu até acho que já contei para vocês que ele era meu amigo e estava para reencarnar, e ele queria me dar um abraço antes de reencarnar. Eu falei exatamente isso para ele. Ele perguntou para mim, o que é mais difícil aí na encarnação? Eu falei, é achar o caminho do centro espírita do kardecismo. É isso aí. Isso é verdade, né? Então, se a nossa vida fosse sempre de uma forma, com certeza a gente não buscaria esse caminho, né? Se estivesse tudo bem. Entraríamos e sairíamos do mesmo jeito, né? E esse não é o sentido da nossa caminhada, né? É entrarmos de um jeito e buscarmos ali, quando regressarmos à pátria espiritual, angariar ali algo que vá acrescentar e nos fortalecer para os próximos passos aí que precisamos dar na senda da eternidade. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar, falar algo, perguntar? Fique à vontade. Então vamos lá. Posso seguir, meu amigo? Quer comentar alguma coisa? E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço. Raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais, tá? Então, quando nós aceitamos ali as situações que a vida está nos oferecendo, sejam elas difíceis, e a gente procura se resignar perante a isso, né? Enxerga como uma oportunidade de poder superar, né? De buscar dar um outro direcionamento para a nossa vida, né? Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil isso aí, né? Conseguir enxergar a situação dessa forma quando a gente está passando pelos problemas, né? Mas a gente tem que se esforçar, e, enfim, buscar um outro caminho, nos aliar ao hábito da prece, fortalecer a nossa fé, né? Enfim, trabalhar aí essa questão de uma forma que vai nos auxiliar e que vai nos dar força e coragem, com certeza nós vamos nos sentir ali mais fortalecidos para seguir adiante, né? As coisas não vão mudar, né? O que a gente tem que passar, vamos passar. Mas a forma que nós vamos enfrentar, isso sim vai ser diferente, tá? Então a gente vai se sentir mais fortalecido. Para isso a gente tem que buscar, né, sentir essa vibração dos amigos espirituais de uma outra forma. A gente tem que buscar fazer a nossa parte, que é muito importante, tá? Quanto tempo? 7 minutos. Vamos lá mais um pouco. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor esclarecerem o monte da redenção divina. Tá? Então, é o que nós acabamos de comentar aí, né? Nós podemos buscar pelo amor e pela dor, né? Mas muitas vezes a gente escolhe o caminho da dor como um aprendizado, somente um aprendizado, tá? E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, o importante é a gente buscar, né? Isso é o mais importante. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar, humilde,
E antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Tá? Então, ela tinha um local, um cômodo da casa onde ela fazia um evangelho, uma prece, uma leitura. Então, esse local ele tinha uma vibração diferente dentro da casa dela, devido às circunstâncias ali que ela passava junto ao esposo. Tá? Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dioniso ao lado dela. Enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força. Não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais, tá? Então, essas células gliais, elas são as células diferentes ali do sistema nervoso central, né? Que seriam ali responsáveis pela a captação, né? A expressão, ela conseguir se expressar ali na hora que ela captasse ali no ato mediúnico, né? Então, estavam preparando ela para essa comunicação. Então, vamos lá, dá para mais um capítulo. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito, na véspera, relativamente à comunicação de Dioniso, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. Companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. Tá? Então, é aquilo que a gente comenta, né? Foi preparado, teve todo um preparo ali do ambiente, eles trouxeram o espírito que iria se comunicar naquela noite para ele já ter esse contato com a médium, tá? E ele teve esse contato e também a parte importante que a médium também se preparou, né? Fazendo umas preces, tentando se desvincular de toda aquela situação que aconteceu ali durante o dia dela, a discussão com o esposo, enfim, até a agressão física que aconteceu, que a gente acompanhou aqui anteriormente. Então, ela se preparou, fez uma leitura, uma prece, pediu a proteção, tá? Então, esse foi o preparo que nós podemos fazer ali no dia da reunião também, né? Quando voltarmos às reuniões, pedindo a proteção dos bons espíritos, enfim, e para as coisas fluírem. Então, com certeza a gente vai estar contribuindo também para as comunicações, enfim, para que o trabalho flua de uma forma mais tranquila. Então, esse é o preparo ante a reunião, podemos dizer assim, tá? Que a gente tem que ter. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai entrar em mais alguns detalhes, né? Então, a gente pode perceber que todo tem um amparo, perceber também que o espírito comunicante ele foi levado ao encontro da médium, para que eles tivessem essa ligação que nele fala, que um laço fluídico foi ali foi criado, né? Para que facilitasse a comunicação, tá? Mas uma coisa que a gente tem que sempre frisar que é importante é aquela questão da sensação, tá? Então, a gente pode perceber que não teve uma sensação desagradável por parte da médium, tá? Então, esses espíritos que preparam esses ambientes, eles trazem os espíritos que vão se comunicar, para que tenha ali o primeiro contato com o médium, mas não é normal da nossa parte, como encarnados, a gente captar todas essas sensações e não tentar se desvincular delas, né, deixando que ocorram somente ali na hora da reunião, no local sério, tá? Então, não é normal a gente sentir isso, muitas dores de cabeça, aquela sensação desagradável, e achar que isso é uma coisa normal, que não é, tá? Então, a gente não tem que sentir isso. Na hora, num ambiente seguro, com todo amparo, com certeza, né, você fluindo ali, trabalhando a sua psicofonia, enfim, você pode captar isso, tá? Mas antes, dentro dos nossos lares, do nosso local de trabalho, não é normal a gente sentir isso, a gente tem que trabalhar isso de alguma forma. Tudo bem?
Roberto, quer falar, meu amigo? Um minutinho aí. Não, melhor encerrar, Vitor. Bom, então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição, tá? E aí a gente volta daqui a 15 dias com mais detalhes aí sobre esse laço fluídico aí que eles vão dar início, tá bom? Então, eu agradecer a todos. Agora nós teremos a reunião, a Tati vai chamar e pedir a Deus que nos proteja e nos ampare. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações e novos erros. Livrai-nos de todo